Olá, eu sou Marcos Ottoni e estou muito feliz neste nosso episódio do videocast ou podcast. Não sei se você está me vendo no vídeo ou se você está só me ouvindo, mas o importante mesmo é que hoje estamos começando uma série nova aqui, que é o seguinte: talvez você me conheça de trabalhos artísticos, talvez você me conheça do trabalho de professor de música ou da formação de professor de música, mas talvez você me conheça do trabalho de te ajudar a colocar no mundo aquilo que você quer fazer e que vem de um lugar de amor, aquele trabalho que você quer fazer que vem de um lugar de amor, aquele projeto que você quer vendar, às vezes um projeto artístico, às vezes um projeto de várias coisas. Você talvez já me viu fazendo isso em alguns ambientes, mas agora estou trazendo isso para um formato online nessa série. Então eu vou chamar ela de 10 chamas, vão ser 10 chamas aqui, que num sentido de ideias que a partir da compreensão dela você vai conseguir fazer ser mais fácil ou mais palatável colocar no mundo esse negócio que você ama, ou se você já tem isso no mundo, vai conseguir ser mais bem sucedido, mais bem sucedida nele, seja no sentido de que isso aconteça de uma forma mais leve e efetiva, seja no sentido de ter uma viabilidade financeira maior, seja num objetivo de ter uma compreensão maior de como isso tudo pode funcionar, beleza? Dessa experiência de gestão de trabalhos artísticos eu vi que dá para fazer isso e aplicar isso em todo tipo de projeto e ideia. Então aqui vamos começar a nossa série abrindo a caixa de ferramentas com essas 10 chamas. Chama naquela ideia atribuída a Sócrates de que não existe ensinar, mas existe sim, na verdade assim, a ideia atribuída a Sócrates, que ensinar não é encher um pote, mas sim acender uma chama, né? Então vou trazer várias ideias em temas diferentes. Você vai ver que essas 10 aulas, né, ou podcasts ou live, não sei como é que eu vou chamar isso, mas esses 10 encontros nossos vão ser complementares. Eu vou falar uma coisa aqui que vai encaixar com outra ali, que puxa um link daqui, que puxa um negócio dali, e tudo isso vai fazer com que você consiga, a partir da compreensão disso, aplicar isso no seu dia a dia e ter cumprir esses objetivos. Um, de conseguir colocar no mundo esse trem que você ama fazer, e dois, conseguir ser bem sucedida no caminhar disso, certo? E quando eu falo também dessa compreensão, é legal entender o seguinte. Por exemplo, hoje eu vou falar de gestão do tempo, já adiantando o que vai ser dito. De tudo que eu vou falar, hoje eu vou falar de gestão de tempo, vai ter um dia que eu vou falar de marketing, vai ter um dia que eu vou falar de finanças, vai ter um dia que eu vou falar de mentalidade, um dia que eu vou falar de talento, tem coisa pra caramba pra ser dita. Mas o mais importante é que assim, quando a gente consegue ter uma expansão da nossa consciência no fazer, todas as ações que a gente tem passam a funcionar mais. Não sei se você já percebeu, mas tem gente que tudo que faz dá certo, e tem gente que tudo que faz não dá certo, e tem gente que tudo que faz não faz. Fica enrolando e não tem coragem de colocar no mundo, né? A partir dessas compreensões, e na hora que você, ao invés de só entender ou pegar isso aqui como um conhecimento que você vai colocar acumulado num vaso de coisas que você sabe, mas sem ter uma compreensão, uma aplicabilidade disso, você vai ver o resultado vindo. Vai ser bom, vai ser sim, bom pra danar. E aí por isso gosto de fazer 2 acordos, e é um negócio que eu já faço sempre. Todo mundo que eu já fez processo de mentoria ou de orientação de professor, ou inclusive os alunos de música mesmo. 2 acordos. O primeiro, não acredite em nada do que eu falo. Acreditar, inclusive, como dizem os cabalistas, né? Falam que acreditar às vezes não é uma palavra muito forte. Que acreditar passa num lugar assim, eu falei, você acreditou? Simples assim. Se alguém falar e você simplesmente acreditar, você pode passar a fazer tanta bobagem porque você acreditou em coisas que foram ditas, sabe? Então, não acredite, realmente não acredite, é o primeiro acordo. Agora o segundo, venha aberta a deixar essas chamas acenderem, a escutar, a entender isso, para você testar, para você aplicar, e a partir da aplicação ver se isso vai dar resultado mesmo, se isso vale mesmo, se isso é funcional mesmo, beleza? 2 acordos para seguirmos aqui. E estou bem feliz em fazer um negócio que eu já fiz presencialmente, conversando tete a tete com tanta gente. Fazer agora essa transposição disso tudo para um formato de te explicar aqui é um negócio que eu estou bem feliz em fazer. E essas 10 aulas vão estar aqui, você vai poder assistir. É claro, existem processos de eu estar do seu lado, mais perto, fazendo uma mentoria, e eu pretendo criar outros caminhos desse aprendizado acontecer, mas aqui, só isso aqui, você vai ver que assim, é um negócio poderoso demais. Certo? Deixa eu ver se tem algo que eu queria dizer e que talvez não disse ainda. Não, vamos lá. Vamos falar hoje sobre gestão do tempo. Para falar de gestão do tempo, eu vou abordar 3 ideias, assim, 3 grandes lances. E é interessante a gente saber o seguinte, eu vou falar deles aqui hoje, e hoje eu vou falar de gestão do tempo. Mas algumas das coisas que eu vou falar aqui vão ser complementadas, por exemplo, de cara. A primeira ideia que eu vou trazer de gestão do tempo
ela é bem complementada pela ideia, na hora que eu vou trazer a coisa de mentalidade, sabe? E então, assim, vale muito a pena. Assista isso cumprindo os dois acordos, mas fique ligado que depois vai ter mais conteúdo que vai fechar. Pensa isso aqui como um quebra-cabeça, né? Para criar uma consciência de como fazer as coisas. Beleza? Vamos lá, gestão do tempo. A primeira grande ideia: organize e execute conforme a visão ou a prioridade. Como assim? Vamos pensar a visão e prioridade como uma mesma coisa agora, que é um ideal fim que você quer ver funcionando. Se você quer colocar algo que você ama no mundo, existe um sonho por trás aí que você já tem alguma noção de como que você quer que aquilo aconteça. Você vai organizar e executar tudo no agora, considerando aquele sonho, aquele lugar. Falando assim parece uma coisa muito simples, né? ou muito abstrata, não fica aquela mensagem clara, mas eu acho legal a gente pegar alguns exemplos de o que é isso, para você conseguir entender e pegar esse exemplo e transpor para o que é a sua ideia. Um exemplo que eu acho legal, que eu escutei do Valdir Bintin, que é o pai da Gisele Bündchen, né, que é um cara, inclusive, que assim... O Valdir, apesar de ser sociólogo, o trabalho dele que eu me encantei vendo, era um trabalho da formação de si. É um trabalho de você se autoconhecer para conseguir ser no mundo o que é o máximo do seu talento. E um cara que, por exemplo, uma das pessoas que ele aplicou isso foi na própria filha dele, a Gisele, que virou o que virou, assim, né? E ele tem um trabalho muito legal disso, junto do Jacob Petri, que também é um outro cara que foi um mentor bem legal pra mim, assim, também. Mas enfim, um exemplo que eles dão que eu acho muito legal é o seguinte: a mulher se preparando para o casamento. E eu trabalhei muito tempo com casamento também e vejo muito como as noivas conseguem cumprir, como nunca, nesse período, o ideal de noiva que ela colocou na cabeça dela que ela devia ser. Às vezes tem umas noivas que falam assim: eu quero emagrecer e chegar no casamento pesando tanto. A vida inteira a gente vê pessoas tentando dieta, tentando cumprir planos nesse sentido, mas na hora que existe essa organização dessa intenção, dessa visão para um dia, nesse caso da noiva, é impressionante como é que você vê nessa hora a força dessas mulheres para conseguir fazer com que tudo do dia a dia dela vá convergindo para aquele resultado que ela quer alcançar, acontecer. E é impressionante. Então, assim, quando você sabe onde você quer chegar, todos os passos do dia a dia, tudo que acontece a cada instante, naturalmente se organizam para chegar ali. É uma coisa impressionante, assim, e bem legal. Lutador tem um pouco disso também, e tem diversos outros exemplos. Mas, assim, um outro exemplo que eu acho muito bom se você pensa aquelas senhoras de 3, 4 gerações para trás da geração deste que vos fala, né? Mas às vezes você vê aquela mãe que tinha 6, 7 filhos e tinha que organizar a saída deles para uma festa, por exemplo, ou vamos levar os 6 meninos para o shopping. Ela já tem na cabeça dela muito estabelecido e muito sabido, numa forma que se você for racionalizar e colocar no papel, não vai funcionar, mas assim, ela já sabe quem tem que comer, quem tem que ir no banheiro, quem tem que ter um aperto maior aí para vestir uma roupa, e assim vai. Ela no objetivo de que aquele passeio seja bem sucedido, já consegue olhar para cada um dos meninos ali e fazer o que precisa ser feito para funcionar. Até uma coisa interessante pensar assim: quem vai saber administrar, isso já esbarrando no dia que eu vou trazer numa aula de finanças aqui, quem vai saber administrar mais finanças? Aquele economista do mercado financeiro ou aquela mãe que criou 6 filhos, ninguém sabe como que ela fez aquele dinheiro funcionar? Os dois têm grandes conhecimentos e grandes saberes para trazer ali, mas essa mãe tem que ser escutada. E talvez, nesse mundo de hoje, que a gente tem uma infinidade de escolhas e possibilidades de escolha para fazer, olhar quem precisou se virar com o que tinha e com o que fez para caminhar num período de menos escolhas, vamos assim dizer, pode ser uma grande luz para organizar uma intenção em torno de todas as ações que vão chegar lá, beleza? E no caminhar de hoje, pensa que essa é a primeira ideia sobre gestão do tempo, as outras duas vão complementar esse raciocínio aqui, tá? E aí uma outra, que é essa que eu já cansei muito assim de ver, de uma intenção organizando todas as ações de agora, nas aulas de música, quando você está dando aula para uma criança, às vezes uma criança que tem um engajamento X, mas quando ela descobre que vai ter uma apresentação, esse engajamento X ele pode virar um engajamento 10X, porque tudo que acontece na aula se converte para aquele
para aquela apresentação ser bem sucedida. Por exemplo, uma criança de menos de 8 anos, o dia que ela vai fazer um show para a mãe dela, por exemplo, vira uma aula, que é um encontro que ela não vai brincar, não vai procrastinar, não vai fazer nada que não seja o importante para esse objetivo que ela passou a dele dar certo. E é impressionante como é que uma criança tão novinha, já na hora que se organiza para uma vontade maior, vê isso tudo convergindo. E aí só um parêntese, esse exemplo da criança de menos de 8 anos fazendo uma apresentação para a própria mãe, vai ter um dia que eu vou falar aqui, pincelar algumas coisas sobre amor, assim, né? E é legal a gente lembrar que as crianças, principalmente mais novinhas, a pessoa que ela mais ama no mundo é o pai e a mãe dela, até mais ou menos 8 anos assim. Depois também, né? Mas até ali esse amor está num lugar muito especial. E essa motivação de fazer essa coisa que vem desse lugar de amor cria uma organização para essa criança, para fazer aquilo ali ser bem sucedido, que é uma coisa de louco, assim. Nem sempre os pais conseguem ter aquele amor tão estruturado, ou tão solto e leve para a criança ali. E até uma coisa que nos dias atuais a gente percebe que às vezes é bom ter esse olhar, ter essa lembrança, essa atenção, assim, né? Só um parênteses para falar isso. Vamos ter um olhar zeloso pelas nossas crianças, que às vezes elas, trabalhando assim com criança, eu vejo assim, às vezes se engajam tanto para fazer uma coisa bonita e depois, com o passar da vida, em alguns momentos a gente vê muitas pessoas que perdem um pouco essa vontade de deixar o que ama aflorar de si pro mundo, assim. E as crianças têm isso muito forte, e é isso, assim. Me embolei um pouco aqui na fala das crianças, mas vamos cuidar bem das crianças. Moral da história. Essa primeira ideia, então, né? Entenda qual que é a sua intenção, qual que é a sua visão. Se você não tem, tenta criar isso para todas as suas ações se organizarem a partir dela. E aí tem uma coisa legal de pegar aqui, que eu tinha até colado aqui, feito uma cola. E se você quer saber hoje, né, qual que é a sua intenção verdadeira, porque às vezes você fala com sua intenção, mas você está atuando para outra. Você quer saber hoje qual que é a sua intenção verdadeira? Tente perceber onde que você aloca mais tempo e onde que estão as suas relações mais importantes. Ali está a sua intenção verdadeira, porque às vezes pode ter um descompasso. Você quer ir para um lugar, mas você está indo para outro. E então essa intenção verdadeira, você olhando para ela, você vai saber se você está realmente agindo e estruturando as suas ações num pequeno momento, conforme essa grande intenção. Beleza? E aí, só para fechar isso, né? Aqui eu tentei abordar por campos diversos para falar disso de intenção e ação, porque às vezes a gente coloca assim, tem um propósito, tem um objetivo, e isso fica uma coisa de externa para dentro de você, que às vezes você anota o que tem que ser feito, mas a cola não vem. Existe uma inteligência muito maior do que essa inteligência da nossa mente no mundo, né, que faz as coisas funcionarem. E você vê que nas próximas aulas, e até hoje mesmo, essa ideia vai ficando mais clara a partir de outras que a gente vai trazendo. E hoje, se você não tem uma intenção, uma coisa clara de que para onde você quer seguir, não se preocupa que isso vai naturalmente brotar de você, ou às vezes isso já está acontecendo e você só não percebeu. Mas se você conseguir, dentro de planejamentos, dentro de planos que você tem, já ter isso ali descrito e ir criando consciência de como que a coisa está caminhando, vai ser bem interessante e bom para você. Beleza? Ó, essa é a nossa primeirona ideia ali, né? Sabendo então que existe essa visão e essa ação agora para aquilo caminhar, eu acho super legal uma forma de fazer essa análise de onde que a gente está alocando o nosso tempo, onde que a gente está lidando com as coisas, num quadro de quadrantes de coisas que são importantes, coisas que não são importantes, coisas que são urgentes e coisas que não são urgentes. Existem diversas formas de entender isso, mas deixa eu até... Acho que eu tenho isso num papelzinho, vou até mostrar, não repare minha letra que não está a mais bonita do mundo, mas o que acontece? O que é o mais importante dentro dessa sua organização a partir dessa visão não pode ficar à mercê do que é menos importante. É claro que a natureza da vida nos impõe muitas coisas às vezes, mas a gente tem um livre-arbítrio e às vezes não usa bem dele para colocar o que é importante para a gente como prioridade. Então é bom ter essa noção de que o importante
tem que estar, o importante não pode ficar à mercê do que não é importante. Essa coisa dos quadrantes talvez fique espelhado, mas talvez vai dar pra ver legal aí. A ideia aqui é o seguinte: urgente, não urgente. Importante, não importante. Se você pensar no seu dia a dia e tentar analisar assim, onde que você mais está aqui, você vai ter muitas luzinhas e vai clarear muito se você está conseguindo fazer essa primeira ideia que a gente teve ali, de se organizar para chegar no fim que você quer. E é claro que também, só um outro parênteses, quando eu falo assim, chegar nesse fim que você quer, numa aula que a gente vai falar sobre mentalidade, a gente vai entender mais a fundo, porque às vezes também, dependendo da fase da vida, o que a pessoa quer não é o que está em compasso com aquilo que eu falei, que existe uma inteligência maior do que a gente. Mas vamos entender dentro disso que vem de um lugar de amor seu, se é isso que você quer, nós vamos fazer por onde isso chegar lá. O quadrante 1, aqui nesse quadro, é aquilo que é urgente e importante. Tem hora que aparece uma coisa que é super urgente, super importante, o bicho pega, vai sequestrar toda a sua atenção, você não vai conseguir fazer mais nada, tem que fazer aquilo ali, porque se aquilo não for resolvido, o bicho vai pegar. É urgente e é importante. Então, aqui a gente pode falar que é um lugar de mar bravo. Na hora que o mar, se você está navegando e o mar estiver bravo, você vai ter que se virar ali, não dá para fazer outra coisa. Aquilo vai se sobrepor a qualquer outro acontecimento a qualquer outra coisa que você queira fazer. É urgente e é importante. Existe o que é não urgente, mas é importante. Quanto mais você consegue impor no seu dia a dia o que é importante de ser feito, mesmo que não seja urgente, menos ocasiões vão acontecer de você acabar de precisar de apagar um incêndio ou se virar no mar bravo aqui. Então, é interessante lembrar assim, quanto mais você está no quadrante 2, menos você está no quadrante 1, e que as coisas importantes e não urgentes, muitas vezes demandam não diria que esforço é a palavra mais certa, mas vou colocar como esforço aqui. Demandam um esforço, demandam um uso do seu livre-arbítrio para fazer andar o que é importante, para você não ter que fazer na hora que for urgente, porque toda vez que você está na urgência demais, a coisa dá um nó. E até nessa minha anotação tem uma setinha aqui legal, que é o seguinte: quando você fica muito no que é urgente e importante, você vai estar sempre com sua atenção toda sequestrada para aquilo, e aquilo passa a ser um problema, te suga. E a tendência é que você, para desafogar, já corra para cá. Para se livrar do que era importante e urgente, você fuja pro que é não importante e não urgente. Que são justamente as fugas que muitas vezes a gente tem da vida mesmo, sabe? Vícios e escapes e coisas que assim... Lazer é importante, diversão é importante, férias é importante, tudo isso é importante, tá, gente? Eu não sou contra você tomar um suco da confusão e ser feliz, não. Inclusive eu faço isso. Mas dependendo do tanto que você fica preso nesse quadrante, você vai acabar sendo obrigado a estar aqui. Não sendo obrigado, mas sendo jogado aqui. E na hora que você está fazendo uma coisa que não é nem importante, nem urgente, você está desperdiçando seu potencial humano, assim, né? Você não está servindo a ninguém, nem a você mesmo na hora, sabe? Esse exemplo do viciado em drogas, assim, é uma pessoa que se perdeu, não está conseguindo cuidar nem de si nem do outro, e sei lá, eu acredito que existe um divino em nós, assim, que a gente tem uma função de coexistir com as outras pessoas e com os outros seres da melhor forma possível. Então, se você tá vivendo sempre no mar bravo aqui, no que é importante, urgente, esse desespero todo, você está correndo muito risco de acabar caindo aqui. É importante sair do quadrante 1 para o quadrante 2, se organizar para fazer o importante. Beleza? E existe aqui o que não é importante, mas é urgente. Normalmente é dito que quem está aqui no que não é importante, mas é urgente, são aquelas pessoas que querem agradar, mas ficam à mercê do outro. E é por isso que aquela primeira ideia de você ter uma clareza da sua visão é importante, porque você tem que saber cuidar de você. Em primeiro lugar, assim, né? Tem um sutra budista, agora eu esqueci qual que é, mas que a pessoa perguntava pro Buda lá, assim, né? Quem que é a pessoa que está mais certa? A que consegue equilibrar as coisas dela com as coisas das outras pessoas, a que consegue fazer tudo pelas outras pessoas, ou aquela egoísta que consegue fazer só por si? E aí a resposta, aqui, gente, parênteses, né? Eu tô falando um negócio aqui que se você consultar a fonte é sempre melhor, mas só me referi a falar que é um sutra budista porque
Mas essa é a minha leitura e a forma que eu estou trazendo disso, tá? Depois vale conferir no original lá. Mas a resposta dele entre as pessoas que são muito egoístas, as pessoas que são muito dadas e as pessoas que conseguem ter o equilíbrio, as pessoas que conseguem ter o equilíbrio, obviamente que são as mais legais. É quem está na melhor posição ali. Agora, e a pessoa que consegue fazer tudo pelo outro, ou a pessoa que consegue fazer tudo para si, qual que está melhor? Nessa fala ele coloca muito claramente que a pessoa que consegue cuidar muito de si e nada do outro, está um passinho além da pessoa que consegue cuidar tudo do outro e nada de si. Por quê? A pessoa que cuida tudo do outro e nada de si tem o risco de se colocar à mercê de situações que vão ser pejorativas para ela e para o outro. Podem cair na mão de líderes que estão mal intencionados. Pode cair em situações de servir a quem nem sabe o que... A quem nem sabe o que eu quero dizer assim. A quem não está com uma intenção boa de servir. Então é muito importante que cada um saiba cuidar de si. Então, quem está muito aqui no urgente, no importante, é legal saber que você tem que ir pro importante, não urgente, né? Aqui mora o ouro. Nessa ideia dos quadrantes, em gestão de tempo, o ideal, mais legal, assim, o creme de la creme de aproveitar o potencial que cada um de nós tem e jogar no mundo é você estar muito aqui no que não é urgente, mas é importante, e de vez em quando vai pintar uma urgência importante, de vez em quando você vai passar pelos outros, mas o grosso da vida tem que estar aqui no quadrante 2. É legal fazer essa análise, esse entendimento de aonde se está aqui, para aquela coisa do naturalmente, tudo que se faz aponta para a intenção, ficar plausível, ficar boa, ficar positiva ali, beleza? E essa é a nossa segunda grande ideia. Deixa eu ver se eu tinha pensado algo que era muito importante de ser dito sobre ela. Não, é só isso. Finalizando, né? A natureza às vezes se impõe sobre nós, mas é importante que a gente consiga se impor sobre nós mesmos também para fazer o que é importante e não urgente. Beleza? E tudo isso que eu tô falando dá para aprofundar mais, refletir mais, entender mais, só que para a gente dar essa geral em gestão do tempo, hoje eu vou ficar aqui. Se tiver dúvidas, se tiver perguntas, se tiver entendimentos que queiram fazer a mais, vai ter um lugar e uma forma da gente avançar nessa conversa, viu? Aí a terceira grande ideia agora, para falar de gestão do tempo, nessa nossa aula, dessa chama sobre gestão de tempo, abrindo a caixa de ferramentas, nunca falei sobre isso dessa forma online, assim, embora eu já falei até sobre isso no tete a tete. A terceira é o seguinte: disciplina, foco, persistência e força de vontade não são coisas instaladas, mas sim são coisas cultivadas. Que a gente vai falar também sobre a ideia de procrastinação, então, também, né? Tem muita gente que fala assim, eu procrastino muito, mas normalmente a pessoa que se diz procrastinadora está procrastinando fazer algo que ela acredita que devia ser feito. Mas ela faz muito uma outra coisa. Aí volta naquela coisa da intenção, que foi da primeira dessas três que eu falei, assim, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu sou um procrastinador, mas consegue, sei lá, jogar videogame 20 horas seguidas. Poxa, se você consegue ter esse foco todo ali, você não é um procrastinador, você só não está fazendo o trem certo, assim. Você talvez está precisando de entender aonde que vai ser possível cultivar esse foco, persistência e cultivar esse foco, persistência e força de vontade, sabe? Um exemplo sobre isso. Nas aulas de música, né, que é onde eu mais vi, tanto formar professores quanto fazer os alunos atuarem bem, tem uma máxima que a gente coloca. Eu lembro que quem me falava isso era o professor João Gabriel, que era um professor da medicina e da música, que falava muito isso, citando o Izquierdo, que é um pesquisador uruguaio, se não me engano, e que também essa mesma fala é o Napoleão Hill. Napoleão Hill não, desculpa. O Napoleão Bonaparte trazia que é assim, nós tendemos a fazer aquilo que a gente acha bom. E a gente, ou aquilo que a gente acha bom, ou aquilo que se a gente não fizer vai dar ruim demais. É assim que o ser humano costuma funcionar. Ou você vai atrás do que você quer, ou você foge do que você não quer. A natureza, assim, mais primitiva nossa passa por aí. Tem uns cachorros brigando ali, João. Tá dando pra escutar os cachorros? Comente aí no vídeo, ou no podcast, não sei onde você tá vendo. Mas então, a gente tende a fazer o que a gente acha bom ou a fugir do que a gente acha ruim, certo?
Mas para você colocar no mundo isso que você ama e conseguir impor o importante do quadrante 2, do item passado que eu falei, dentro das suas ações e considerando a sua intenção ali, né? É legal você conseguir entender a sua singularidade. Na hora que eu for falar sobre talento, sobre propósito aqui, isso vai ficar bem mais claro, tá? Mas agora já saber assim, cada um de nós tem suas singularidades, e se você está se considerando um procrastinador, por exemplo, existe muita coisa que pode acontecer. Mas aí tem algumas formas de se pensar e alguns olhares, algumas chaminhas pra gente atender, pra gente acender, pra conseguir entrar nesse lugar de cultivar disciplina, foco, persistência e força de vontade. Eu, por exemplo, me considero um cara extremamente disciplinado, mas eu desde sempre trabalhei e atuei com coisas que eu amo. Me bota pra fazer um negócio que eu não tô afim, eu não consigo. Que eu não tô afim assim, né? Que não diz respeito ao meu jeito de ser, não vai. Mas nas coisas que eu escolhi fazer, pô, tem 20 anos que eu dou aula, nossa, eu devo ter atrasado para uma aula 2 vezes nesses 20 anos. Chegar sem entrar para uma aula, para dar uma aula e não estar em condições de fazer com que meu aluno saia transformado dela, eu não lembro uma vez que isso aconteceu. Meus alunos de quando eu era adolescente, os meus alunos de quando eu era hoje, mesmo que hoje eu tenha uma habilidade técnica e um conhecimento muito maior do que o que eu tinha quando eu comecei a dar aula, como é que eu posso dizer? Existe um quê do encontro ali que é o mesmo, desde sempre. E isso vem porque eu sei que esse é um lugar de atuação meu, que é meu mesmo ali. É um lugar que eu me realizo, que eu gosto, que eu tô feliz. Então, ali, disciplina, foco, persistência, força de vontade, naturalmente emerge. É legal você saber onde que tá isso em você, sabe? E aí eu acho legal, assim, tem 3 coisas a se pensar para isso, assim. Que é um processo ir descobrindo isso, né? No meu caso, por exemplo, eu desde muito novinho tenho isso, e tem as artes, e tem essa coisa de gestão também funcionando, mas não foi um mar de rosas a caminhada. Esse ano mesmo, né, quem me conhece de perto sabe que eu tô gravando isso em 2023. Esse ano foi um ano que foi um furacão de coisas, eu estive perdido ou fora de mim em diversos momentos por questões pessoais que aconteceram. Como eu falei, a natureza às vezes se impõe em cima da gente também. Não pense que você tem que ser perfeito ou tá com tudo resolvido, porque eu fiquei pensando assim, dei um exemplo de desde novinho eu fazia o trem que eu amava e funcionava, aí como é que você vai pensar aí? Não pense assim, tá? Não se culpe por não ter encontrado isso, por exemplo, às vezes. Mas aí vamos lá, o processo, 3 coisas. Primeira, atuar em cima do seu talento. Como assim talento? E vai ter um dia que eu vou falar só do seu talento, mas pensa assim, uma coisa que você faz com uma facilidade um pouco maior do que a média, e que você consegue saber isso. Uma coisa que você consegue fazer por longos períodos de tempo. E uma coisa que você tem uma curiosidade natural por viver ali. Então, por exemplo, quando eu estou atuando com um aluno, eu fico buscando onde que vem essa curiosidade, onde que eu... por exemplo, em aulas de música, né? Eu vou testando qual que é a coisa que a gente faz dentro de música, que esse fulaninho, que pode ter 2 anos ou pode ter 90 anos, mas que onde que nessa pessoa tá algo que ela faz, repete, sem ver o tempo passar. E onde que nessa pessoa tem uma curiosidade maior. Isso é o que eu estou chamando de talento aqui. Quando você consegue atuar em cima do seu talento, disciplina, foco, esses treinos, tudo aí vão funcionar. O tempo, você não vai brigar com ele. Você vai brigar às vezes no sentido de você querer mais, mas você não vai procrastinar. Você vai só fazer, você vai fazer feliz na hora que você está nesse lugar. Um outro ponto dessa tríade de coisas para achar esse lugar ideal de cultivar, né? Então, o primeiro, essa coisa do talento. Um outro diz respeito a soltar condicionamentos mentais. A gente interpreta o mundo a partir da nossa visão, da nossa mente. E a nossa mente muitas vezes é criada a partir do olhar do outro. Muitas vezes não é, o humano precisa disso, né? Tem muitas correntes psicológicas e formas de explicar, mas assim, todo mundo tem um monte de titica na cabeça que se você soltasse elas e simplesmente fizesse o que tivesse que ser feito, você já estava feliz e a coisa andando. Então, é importante conseguir criar a consciência para entender que identidade é essa sua que atua para soltar condicionamentos mentais que te atrapalham, porque às vezes você está na sua área de talento, mas tem um medo de uma rejeição enorme que faz com que você não consiga executar uma coisa, e na hora que você solta isso e vai andando e vivendo, você vai ver isso funcionando. Um outro exemplo meu, assim, direto, pessoal. É uma coisa dura de falar, mas eu vou falar. Eu não fui uma pessoa que teve dentro de casa um estímulo muito grande no sentido de falar assim, nossa, como você é bom comunicador, nossa, como você é bom professor.
para me apoiar e para me jogar no mundo a partir das coisas que eu fui descobrindo que eu era bom em fazer. Não partiu, talvez muito pelo contrário, assim, eu vim de um contexto mais de cobranças e a geração anterior à nossa, né, não era uma geração, por exemplo, que tinha esse conhecimento socioemocional das pessoas. Não existia isso há uns anos atrás. Então não passava na cabeça de pais, tios, parentes, assim. O amor era cultivado de outra forma. E em casa, na família, eu era a pessoa mais tímida do mundo. Mas se você me pegasse na escola ou em outros contextos, eu era outra pessoa, mais extrovertida do mundo. Eu demorei uma vida para conseguir pegar aquele Marcos brincalhão, comunicador, artista ali e trazer para um campo meu. Mas por ter me jogado no mundo independente de alguns condicionamentos que existiam, eu fui me conhecendo e me descobrindo. Então, e isso aconteceu por soltar, né? Eu sou um meditante também desde muito novinho, assim, né? Soltar um condicionamento inútil ajuda muito. E quando você vai para o mundo, você encontra as redes de apoio, as pessoas que você precisa para mostrar quem você é mesmo, assim. Isso é muito importante de se fazer. Então, se você nem tentou fazer o que você ama, o que você quer fazer, dá seu jeito de começar a tentar. Se você não tem ninguém que você acha que vai te apoiar, eu tô aqui, de verdade. Eu faço esse negócio que eu amo, talvez inclusive por causa dessa história que eu tava meio com vergonha de contar, porque eu vim de um contexto de mais humilhação e repreensão do que de incentivo, assim. É um negócio... Isso é tão complicado que você vê que eu tô falando bem desconfortável, porque isso não é falta de amor, isso é falta de noção. Gente, eu tô tentando fazer de tudo pra esse vídeo não ficar um trem que algumas pessoas que eu amo vejam e se incomodam, mas eu não tô conseguindo não, sabe? Aí vamos lá. Aí ó, a tríade de achar o seu lugar de cultivo ideal. Primeira, atuar no seu talento. A segunda, soltar as titicas da sua cabeça e ir pro mundo. A terceira é o cuidar do corpo. Desde o negócio que você come, a fazer atividades físicas, regular os hormônios aí, fazer o trem funcionar. Então, comer bem, mexer esse corpício e dormir bem, né? Assim, é louco, né? Mas ainda estou falando hoje sobre gestão do tempo e vou falar para você que você tem que lembrar de tomar água, mas é verdade, que quando o nosso corpo não está funcionando bem, nada vai estar funcionando bem, né? Quando que eu citei por alto aqui a coisa de prática meditativa, é interessantíssimo, mas, por exemplo, existem algumas escolas de meditação que o que você vai fazer assim, você fica paradinho com o seu corpo muito parado, naturalmente sua mente vai parar também, você vai conseguir entendê-la melhor. O corpo comanda a mente. E o corpo comanda a mente existe tanto nesse sentido de mexe o corpo que você vai conseguir atuar mais, quanto no sentido do coma melhor que você vai ter melhor resultado, durma melhor que você vai ter melhor resultado, hidrate-se que você vai se sentir menos cansado, sei lá. Mas é importante esse cuidar do corpo. Então, essas três coisas para entender esse cultivo, de aonde que você vai conseguir exercer sua disciplina, foco, persistência e força de vontade, beleza? Então, resumindo essa tríade, né? Atuar no seu talento, soltar a titica, cuidar do seu corpício, certo? Existem outras coisas legais de falar aqui, de encontro de outras pessoas, né? Que eu até citei, por exemplo, que você encontra a sua rede de apoio a partir do momento que você se joga no mundo e por aí vai. Mas eu não vou falar muito não, porque senão vai render. Nós já estamos aqui... eu sei que esse conteúdo é bem denso e que eu podia até falar por mais tempo, dividir cada um desses tópicos e falar por horas aqui e tal, mas eu acho que para essa ideia das 10 chamas, com relação à gestão do tempo, aqui estamos. Se você quiser entender algo melhor, se você tiver uma dúvida, se você tiver um questionamento, qualquer troço que você quiser falar comigo, deixa aqui nos comentários ou manda uma mensagem para mim, que vai ser uma alegria estar junto